pessoal, tudo bem? Bom, nessa madrugada eu comecei a montar alguns vídeos aqui, na verdade dois vídeos, né, para ser mais específico. E um eu já publiquei na madrugada agora do dia 15 de março, né, de 2019. E eu tinha me comprometido com uma turma de alunos meus de publicar a resolução de dois exercícios na análise de circuitos elétricos puramente resistivos com fonte DC, ok? Então nós vamos para o segundo agora e o nosso objetivo nesse exercício é explorar, mesmo que em um exercício simples, o teorema de Norton e o teorema de Thevenin, especificando cada etapa da aplicação do teorema na resolução, né, e na análise desse circuito elétrico. Então vamos lá? Vamos lá. A primeira coisa que eu fiz aqui foi simular, de acordo também com o que eu tinha feito no outro vídeo, simular o circuito com esse aplicativo do iPad, para que a gente visse que a corrente no ramo é exatamente essa corrente de 1 ampere e 9 volts que vocês estão vendo aí, nesse ramo que tem um resistor de 9 ohms, tá bom? Então uma corrente de 1 ampere e a tensão estabelecida sobre o resistor de 9 volts, né? Porque 1 ampere vezes 9 ohms, eu vou ter 9 volts. O problema, ele pedia para a gente resolver exatamente isso. Então eu estou colocando aqui o circuito simulado para a gente entender de que os resultados têm que ser esses. Então uma corrente para baixo de 1 ampere e uma tensão, obviamente com polaridade mais em cima e menos embaixo, de 9 volts. Então vamos lá, vamos resolver esse circuitinho aqui. Então eu já peguei o circuito, coloquei aqui o circuito, que é um circuito do livro do Johnson, tá? E a corrente, ó, exatamente no ramo onde tem a resistência de 9 ohms e a tensão aí, ó, mais em cima, menos embaixo, em cima desse mesmo resistor de 9 ohms. E nós vamos aplicar os dois teoremas, teorema de Norton e teorema de Thevenin. Beleza, então vamos para a primeira etapa da aplicação desse teorema. Então, ó, Norton, o modelo dele é um modelo de fonte de corrente, ó. Tem uma fonte de corrente aí, I de Norton, eu coloquei para cima, mas poderia ser para baixo, sem problema nenhum, tá bom? Então uma fonte de corrente em paralelo com a resistência, que eu estou chamando resistência de Norton, em paralelo com o circuito carga. Então já deixa eu colocar claro aqui. Qual o circuito carga? O circuito carga é o circuito sobre o qual eu desejo calcular as grandezas aí de corrente, nesse caso corrente e tensão. Então esse é o circuito carga, ok? Então no modelo de Norton ele fica em paralelo com a resistência de Norton, como vocês podem ver aqui nesse circuito à esquerda. E o modelo de Thevenin, ele é um modelo de fonte de tensão, eu coloquei mais em cima, menos embaixo, poderia também ter sido o contrário, em série com uma resistência de Thevenin, que está lá em cima, em série com a carga. Então, esse modelo aqui à direita, ele é o modelo de Thevenin, modelo de fonte de corrente para Norton, modelo de fonte de tensão para Thevenin. E o que eu quero chamar bastante atenção é que a resistência de Norton é a mesma resistência de Thevenin. Ela é calculada da mesma forma, portanto, vai resultar no mesmo resultado, obviamente. Então, vamos lá. Primeira etapa para calcular o R de Norton e também o R de Thevenin. O que é que eu faço? Eu desligo as fontes independentes, então já vamos ver aqui qual é a nossa fonte independente. Nossa fonte independente é uma fonte de tensão de 24 volts. Para desligar essa fonte, o que é que eu faço? Substituo essa fonte por um curto-circuito. Então vocês podem notar que eu coloquei um curto-circuito que está em verde aí, tá vendo? Ó, desliguei a fonte e coloquei um curto-circuito em verde. E aí eu tenho que observar lá do circuito carga, ó, aqui, ó, desde o circuito carga para dentro do circuito, qual a resistência equivalente. Essa resistência pode levar o nome de resistência de Norton, como também pode levar o nome de resistência de Thevenin, porque, como eu já falei, são a mesma coisa, ok? Então, como que a gente vai fazer essa análise para calcular essa resistência? Ó, eu fiz de uma maneira aqui que eu acho que vai ficar muito claro. Eu coloquei isso aqui como sendo um nó A e esse de baixo como sendo um nó B. Então, aqui eu também tenho o nó B, aqui eu também tenho o nó B e aqui também eu tenho o mesmo nó B. O nó A, eu vou até mudar a cor do nó A só para a gente
entender a lógica. Aqui é o nó A, esse daqui também é o nó A, tá? E pronto. Esses dois são o nó A. E eu tenho um terceiro nó, que eu vou chamar de nó C, aqui, ó. Esse nó aqui, ele nem é A, nem é B. Ele está aí no meio do caminho. Ou seja, para eu sair de A e chegar a B, quais são os caminhos que eu tenho? Então vamos lá, porque fica fácil. Então, ó, eu quero sair do nó A e quero chegar no nó B. Então, quais os caminhos que eu tenho? Observem, eu vou marcar aqui em laranja para ficar claro, tá? Se eu for do nó A para o nó B aqui por cima, eu tenho somente uma resistência de 10 ohms. Então eu vou marcar essa resistência vindo aqui, ó, do nó A, saindo do nó A, vindo até o nó B por uma resistência de 10 ohms. Está tudo em ohms, tá, pessoal? 10 ohms. Beleza. Agora vamos lá. E se eu não for por cima do 10? E se eu for aqui por cima do 5? Bom, então eu vou sair do A e vou para o nó C. Então eu vou fazer isso, ó. Saí do A, passei pela resistência de 5 e cheguei no nó C. Então aqui é 5 ohms. Do nó C eu parto para o nó B. Tá vendo aqui, ó? Vamos lá. Do nó C eu parto para o nó B. Tanto pegando um caminho por cima do 30 ohms, como também pegando um caminho por cima dos 6 ohms. Ok? Então, eu tenho dois caminhos aqui em paralelo para sair do nó C e chegar no nó B. Um de, 30 e um de 6. E aí a gente, dessa forma, fica mais fácil analisar qual a resistência equivalente. Certo? Então, vamos ver aqui, ó. Quanto que dá esse paralelo? 30 com 5, 30 em paralelo com 6 é produto pela soma. 30 vezes 6, 180. 30 mais 6, 36. Se a gente fizer a divisão aqui, vamos obter 5 ohms. Então, entre o nó C e o nó B, eu tenho 5 ohms. É como se eu apagasse tudo isso, apagasse o paralelo e substituísse aqui pelo equivalente de 5 ohms. Meu 5 ficou horrível, né? Então, vamos lá. 5... Nossa, foi mal. 5 ohms. Aí agora eu vou pegar esse paralelo, essa série aqui, ó. 5 com 5 dá 10. Então, o que é que acontece? É como se eu apagasse esses dois, né? E viesse com um de 10. Agora eu pego e faço o paralelo desses dois 10. Paralelo de dois resistores com o mesmo valor dá sempre a metade, mas tudo bem. Produto, 100, dividido pela soma. 100 dividido por 20 dá 5. Então é como se eu apagasse tudo. É como se eu apagasse tudo. E colocasse uma resistência vindo de A até B de 5 ohms. E essa resistência, que é equivalente ao circuito inteiro, é justamente a resistência de Norton e a resistência de Thevenin. Então, essas duas resistências são de 5 ohms. Aí observe, nesse modelo, onde que ela vai estar? Ela vai estar aqui, ó, resistência de Norton, 5 ohms. Resistência de Thevenin, ó, tá aqui em cima, 5 ohms. Certo? Então já começamos a preencher aqui o modelo. Aí vamos para a segunda etapa. Na segunda etapa, eu religo a fonte independente, veja que a 24 volts está ligado. E no caso de Norton, eu curto-circuito a parte da carga. Tá vendo aqui, ó? Veja que aqui ela estava aberta, ó, no lugar onde eu tenho esse 9 ohms que está marcado aqui, ó. Então, o que é que eu faço? Eu, no caso de Norton,
meto um curto-circuito. Tá vendo que tem um fiozinho amarelo? Um curto-circuito. E coloco a corrente de Norton no sentido que eu quiser. Nesse caso aqui, pessoal, eu escolhi colocar essa corrente verde aí, tá vendo? Ó? I de Norton, verde para baixo. Porque se eu colocar o I de Norton aqui para baixo, o modelo de Norton, a corrente vai estar para cima. Ok? Porque é como se ela saísse daqui, vou colocar aqui em azul, é como se ela saísse daqui e uma derivação dela descesse no circuito carga. Então, por isso que lá no circuito carga eu estou colocando a corrente de Norton para baixo, ok? Bom, aí o que é que eu vou fazer aqui? Agora eu vou fazer uma análise de circuito, que pode ser por malha, pode ser por nós, aí fica a critério de cada um, ok? Eu fiz uma análise por malhas, tá? Então eu vou colocar aqui para vocês. Só pegar aqui minha cola, que já está feita, só para eu não cometer nenhum deslize aqui e acabar não atrapalhando nenhum de vocês que está assistindo o vídeo. Então vamos lá. Ó. Eu coloquei uma corrente aqui em cima, no sentido horário, e chamei essa corrente de 1. E coloquei uma corrente aqui embaixo, também no sentido horário, e eu chamei essa corrente de 2. E aí o que nós vamos fazer? Desculpa, lógico, uma corrente aqui, nesse sentido, no sentido horário, para acompanhar o sentido dessa corrente no ramo, e eu chamei essa corrente de N, ok? Beleza, e aí o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui as polarizações, ó, mais, menos, chega com mais, sai com menos, chega com mais, sai com menos. A azul, chega com mais, sai com menos, chega com mais, sai com menos. A verde, chega com mais, sai com menos, chega com mais, sai com menos. E aí o que eu tenho que fazer, pessoal, é ler malha. É isso que eu tenho que fazer. Então, vamos lá. Vou pegar aqui o circuito que está percorrido pela corrente 2 e vou ler esse circuito no sentido horário, o sentido da corrente, o mesmo sentido da corrente. Então, 24 mais 31 menos 32 menos 6 e 2 mais 6 e N. Isso aqui dá 0. Ok? Eu vou arrumar isso aqui. Ó. Eu vou arrumar essa equação aqui. Então ela vai ficar assim. 31 menos 36 e 2 mais 6 e N igual a menos 24. Ok? Então, essa é uma equação que a gente vai trabalhar. Certo? Então, ficou assim, ó. Vamos lá. 31, tá? Menos 36 e 2, porque tem menos 30, menos 6, né? Mais 6 e N, ok? Mais 6 e N, beleza? Então, nós ficamos assim. Aí vamos pegar agora a malha externa. Ó. Eu vou pegar a malha totalmente por fora. Passando pela fonte de 24, passando pelo resistor de 10, descendo pelo curto-circuito em amarelo, certo? Eu vou pegar o mais externo. Isso aqui vai ficar assim, ó. 24 menos 10 e 1 igual a 0. Porque não tem mais nenhum resistor, nenhuma queda de tensão. Beleza, organizando isso aqui, eu acho que fica muito claro que 1 vai dar 2,4 amperes. Então, a gente tem esse dado aqui que vai ser muito importante para a gente, tá? Beleza? Então, temos mais esse dado aqui. E a terceira e última equação, eu resolvi fazer pelo seguinte. O circuito que está percorrido pela corrente N, que não tem fonte, tá vendo? Que passa pelo resistor de 6, resistor de 5 e pelo curto-circuito em amarelo, tá vendo? E aí eu obtive a seguinte expressão. Vamos lá. Então vai ficar assim, ó. 6n menos 6 e 2 mais 5n menos 5 e 1 igual a 0. Organizando aqui essa equação, eu tenho 6n mais 5n dá 11, então vai ficar assim, ó, menos 5 e 1 menos 6 e 2 mais 11 e n
igual a 0. Ok? Então eu tenho aqui a terceira equação. Notando o seguinte, pessoal, o valor de 1 a gente já tem. O valor de 1 é 2,4. Então eu posso substituir esse valor na primeira equação e na última equação, e reduzir esse sistema para um sistema 2 por 2, tá? Nesse sistema 2 por 2, eu vou colocar aqui do lado, tá bom? Então vai ficar assim, ó. Eu vou ficar com duas equações assim, ó. 6n menos 36 e 2 igual a menos 96, vocês conferem nas suas contas. 11n menos 6 e 2 igual a 12. E se a gente resolver, o nosso interesse aqui é encontrar somente n. Nós não temos interesse de encontrar i2, porque a gente não precisa, a gente precisa só do n. Se nós formos fazer a conta aqui, nós vamos encontrar que n é igual a 2,8 amperes. Ok? 2,8 amperes. Ou seja, vamos lá. Eu vou tirar esse valor de n e vou dizer que ele é 2,8 amperes. Ok? Para cima mesmo, conforme eu já expliquei. Tudo bem? Vamos em frente aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa agora, só que a análise em Thevenin. Então, análise em Thevenin como é que é? Então, nós vamos fazer o seguinte. Ó. Liguei a fonte, tudo igual. Só que ao invés de um curto-circuito, como a gente faz em Norton, na verdade eu vou colocar aqui uma tensão. E eu vou colocar assim, ó, mais em cima, menos embaixo, V de Thevenin. Quando eu coloco mais em cima e menos embaixo, o meu modelo de Thevenin vai ficar exatamente esse que está aqui do lado direito. Mais em cima, menos embaixo. A corrente foi o contrário, né? O de Norton foi o contrário. Mas Thevenin é exatamente assim, ó. Mais em cima, menos embaixo. Ok? Então, beleza. Então, o que é que a gente tem que fazer agora? A mesma coisa. Nós temos que, usando um método, e aí eu usei o de malhas de novo, tá? Calcularmos aí essa tensão de Thevenin. Então, o que é que eu fiz? Eu coloquei aqui uma corrente I1 para cá. Luiz, poderia ser diferente da corrente, do sentido da corrente 1 que você fez na etapa de Norton? Pode, pessoal, não tem problema nenhum. É independente, tá? E I2 aqui, ok? Aí eu vou colocar aqui as polaridades, só para a gente não esquecer, ó. Mais aqui, menos aqui, mais aqui, menos aqui, mais aqui, menos aqui. Corrente azul aqui, mais aqui, menos aqui, mais aqui, menos aqui. Nessa outra malha, essa que eu vou marcar aqui em verde aqui, ó, essa daqui, eu não coloco corrente, porque eu tenho um circuito aberto. Ok? Então, não distribuo corrente de malha, porque eu tenho um circuito aberto. Beleza? Uma vez eu feito isso aqui, pessoal, eu vou diminuir aqui o circuito, para a gente ganhar espaço. E o que eu vou fazer é fazer análise de malhas aqui. Então, perceba aqui o que é que eu vou fazer. Ó. Eu vou começar aqui do lado esquerdo do quadro. Vou ler a malha que está com a corrente azul. Então, vai ficar assim, ó, 24 menos 36 e 2 mais 31 igual a 0. Então, eu fiquei com 24 menos 36 e 2 mais 31 igual a 0. Agora eu vou percorrer a malha passando, ó. Pensa, eu vou colocar aqui em laranja e depois eu tiro, tá? Então, ó, eu vou percorrer a malha assim, ó. Por fora e passando pelo 5 e pelo 6, assim, ó. Vindo aqui, passando por cima desse, passando por cima desse, passando por cima desse e fechando aqui, ó. Vou fazer esse percurso, ok? Então, vamos lá. Então, vai ficar assim, ó. 24 menos 15 e 1, porque o I1 passa por cima do 10 e do 5, né? Menos 6 e 2 igual a 0. Se a gente organizar essas duas equações, elas tomam um formato muito amigável. Elas ficam assim, ó. Vamos lá. 31 menos 36 e 2 igual a menos 24.
ok? Menos 15, menos 15 e 1, menos 15 e 1, menos 6 e 2, igual a menos 24. E aí vocês usam um método de resolução aí de sistemas e certamente vocês vão chegar nesse resultado aqui, ó. I1 igual a 1 ampere e I2 igual a 1,5 amperes, ou 3 sobre 2. Eu vou botar aqui 3 sobre 2 amperes, ok? Então a gente chega nesse resultado para I1 e para I2. Beleza, agora como é que a gente liga esses resultados a V de Thevenin? Bom, pessoal, então o que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó. Vou marcar aqui em verde para vocês entenderem o que é que eu vou fazer. Eu vou sair do mais de Thevenin, vou passar a minha leitura por cima do 5, vou passar a minha leitura por cima do 6 e vou voltar. Bom, alguém pode estar pensando o seguinte, poxa, agora ele vai errar porque ele está passando uma corrente numa malha que está aberta. Não, pessoal, não estou passando uma corrente. Eu estou fazendo uma leitura. Então, se vocês fizerem a leitura, vocês vão ver que vocês vão obter a seguinte expressão. Vamos lá. Opa. Vocês vão obter uma expressão assim, ó. V de Thevenin menos 5 e 1 menos 6 e 2 e eu volto para o V de Thevenin, portanto é igual a 0. Então V de Thevenin é igual a 5 e 1 mais 6 e 2. Se a gente substituir os valores que a gente já obteve, 5 vezes 1, que é I1, dá 5. 6 vezes 3 meios, isso vai dar 6 vezes 3 meios, isso vai dar 9. E V de Thevenin igual a 14 volts. Então a gente vai lá no modelo de Thevenin. Eu vou apagar aqui, ó, V de Thevenin e vou colocar aqui 14 volts. Agora nós estamos com os modelos prontos, tanto de Norton como de Thevenin. Agora o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que substituir o valor da carga e calcular esses valores. Bom, então eu preparei aqui um circuitinho lá atrás, ó, tá vendo? Eu vou colocar aqui, ó, I de Norton para cima, certo? Vou substituir os valores aqui. Então R de Norton, 5 ohms. A corrente de Norton, 2,8 amperes. 2,8 amperes. E vou colocar o circuito carga de novo, ó, que é a resistência de 9 ohms, e vou calcular a corrente I que ele quer e vou calcular a tensão que ele quer. Bom, prestem atenção que a corrente verde I, ela é parte da corrente de 2,8 amperes. Então eu vou usar aqui um divisor de corrente. Se você está devendo esse conteúdo, por favor, dê uma olhada. Então, o que é o I? O I é o outro resistor dividido pela soma, então 5 mais 14, 5 mais 9 é 14, vezes a corrente de 2,8, certo? Se vocês fizerem a conta, isso aqui vai dar 1 ampere, ok? E a tensão V? Bom, a tensão V é a corrente I, que é de 1, vezes a resistência de 9, e eu vou obter 9 volts. Pessoal, a gente já tinha visto que o resultado era esse mesmo. 1 ampere para a corrente, 9 volts, naquela simulaçãozinha que eu apresentei logo no início. Agora, e se a gente for resolver isso por Thevenin? Bom, simples. A gente vai colocar a polaridade da fonte de Thevenin. Vamos colocar o valor da fonte de Thevenin, que foi de 14 volts. Vamos colocar aqui a resistência de Thevenin, que foi de 5 ohms. E vamos reconectar a carga, que é o resistor, de 9 ohms. E primeiro vamos fazer o seguinte, vamos calcular essa tensão aqui, ó, V. Veja que a tensão V, por divisor de tensão, ela é parte da tensão de 14. Como é que a gente calcula V? O próprio resistor dividido pela soma, 9 mais 5, 14, vezes o valor da tensão total. Ora, 14 dividido por 14 é 1, vezes 9, 9 volts, o que bate com o que a gente já obteve em Norton. E a corrente I? Bom, onde é que ela está? A
corrente I está descendo aqui, ó. Ora, a corrente I é a tensão V, que é de 9, dividido pelo resistor de 9, pela lei de Ohm, 9 sobre 9, 1 ampere, o que bate com o resultado obtido em Norton. E aí, só para sacramentar, então, ó, vejam, corrente é 1 ampere para baixo, tensão de 9, a tensão 9 volts, mais em cima, menos embaixo. Então, só para, né, sacramentar, voltar aqui e vejam que eu tenho aqui, né, a corrente de 1 ampere descendo no resistor de 9 ohms com uma tensão de 9 volts. Vou até desligar aqui, ó. Quando desliga, desaparece tudo. Quando liga, aparece. Beleza? Ok? Bom, então, pessoal, ó, o vídeo já está em 26 minutos. Por quê? Porque, conforme eu falei até para uma das estudantes da turma, a minha ideia aqui era fazer detalhadamente e em um exercício detalhar os dois teoremas. Então, ficou um vídeo aqui de 26 minutos. Vocês me perdoem aí pela duração do vídeo, mas não tinha como ser diferente, ok? Então, espero ter ajudado na compreensão dos dois teoremas que são muito importantes. É necessário que os alunos de engenharia que se deparam com problemas elétricos tenham a real noção do que é a aplicação de um método ou um teorema na análise de circuitos elétricos. Um forte abraço para vocês, valeu! Não pedi no outro vídeo, mas vou pedir agora. Se você gostou desse vídeo, se te ajudou em alguma coisa, quer que você seja meu aluno presencial ou não, por favor, dá aquele seu like, se inscreve no canal, dá uma força para o canal, para esse canal aqui continuar realmente 100% gratuito, tá bom? Um abraço para vocês, tudo de bom. Valeu!